Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor. Como é que você está? Tudo bem? Estamos falando sobre aprender com os erros, olhando a história dos reis de Israel, em alguns pontos importantes. E depois de Amazias, que falávamos no último dia, rei de Judá, do Reino do Sul, foi levantado o seu filho, que se chamava Acás. E Acás foi um dos piores reis em Israel. Um dos piores reis por todas as suas atitudes. Começando por não ter consultado ao Senhor em nenhum dos caminhos e decisões que tinha que tomar, mas principalmente pela sua apostasia completa de tudo aquilo que era a lei de Deus e a observância dos caminhos do Senhor. É exemplo dele ter chegado ao ponto de sacrificar um dos seus próprios filhos a entidades demoníacas sobre várias influências dos seus dias. Então, erros terríveis daquilo que o diabo constrói e edifica dentro do coração de uma pessoa. Agora, qual era o enredo dos dias de Acás? O próprio profeta Isaías é oriundo desse tempo, desse período de Acás. Mas de maneira alguma, ainda que sobre os alertas dados pelo grande profeta, Acás não anuiu a eles. Por outro lado, grandes influências de crises internas que haviam em Israel, em guerras e cercos terríveis do Reino do Norte, perante o próprio Reino do Sul, o Reino de Acás, o rei Peca do Norte, nessa época, ele se uniu a um dos reis da Síria, chamado Rezim, e juntaram forças para sitiar e para destruir Jerusalém. Entretanto, acabaram por não conseguir êxito nessa sua empreitada, mas recuperaram um território chamado Elate, na fronteira praticamente com o Egito, que era muito importante por ser uma área portuária, expulsando os judeus de Israel daquela época. Os judeus de Israel, claro, mas os judeus do Reino do Sul, do reino de Acás daquela região. E as guerras então se tornaram intrínsecas. E o que fez Acás? Diante das guerras e revoltismos que existiam também na própria Síria, o rei Tiglat-Pileser invadiu Damasco e destruiu o rei Rezim. Assim, o aliado do Reino do Norte, que era o rei Peca, foi destruído. E o que faz Acás? Acás toma todos os tesouros da casa do rei, todos os tesouros do templo, todos os tesouros da casa do Senhor, e junta uma quantidade enorme de ouro, prata e tudo que era o bom, e envia a Damasco a Tiglat-Pileser, como se procurasse sua ajuda ou sua guarita, para que então Tiglat-Pileser, rei nesse momento, nesse novo momento da Síria, pudesse dar essa cobertura e proteção a ele. E ali ele comete abominações maiores ainda diante do Senhor, fora os sacrifícios nos altos, fora a idolatria, fora todos os problemas e pecados que já havia cometido este rei Acás. Ademais de tudo isso, ele ainda faz uma cópia, uma réplica do templo das idolatrias da Síria, para que fosse reproduzido no próprio templo, esse altar fosse reproduzido no próprio templo do Senhor em Jerusalém. Ele faz essa viagem a Damasco e traz essa cópia. Então os atos terríveis desse homem são narrados e enumerados dessa maneira, em resumo. Agora, o que nós aprendemos com isso? A palavra de Deus alerta sobre a apostasia, o esfriamento espiritual, sobre o perigo das influências, sobre os desígnios de Satanás. Então, diante de guerras, diante de lutas, diante de ameaças, os homens começam a se moldar, as pessoas começam a mudar, as pessoas têm a tendência de
encontrar caminhos e refúgios, e na fraqueza de suas almas, na falta de convicção de sua fé e de sua autoridade e liberdade realmente em servir a Deus, acabam subvertendo caminhos que alguém não poderia nem imaginar. Que um rei, no território sagrado, na frente do templo, diante da lei de Deus, conhecedor de todos os grandes feitos e virtudes grandiosas de Deus, diante dos sacerdotes e de toda a tribo de Levi que ali estava cultuando a Deus, pudesse estar tão desviado, pudesse estar tão arraigado, tão profundamente em obras demoníacas, em obras malignas. Literalmente se tornou um homem desviado, um homem possuído por descaracterizações quase que irrevogáveis realmente, por que toda a sua conduta demonstra. Então, aprender com os erros do rei Acás é exatamente nós resistirmos ao diabo, é exatamente nós termos valores mantidos de maneira profunda diante do Senhor e não fazermos concessões. E eu diria, de nós termos cuidado com aqueles que nós nos aliançamos e buscar pastores da nossa alma, mentores da nossa vida, da nossa caminhada, principalmente nos momentos de dificuldade. Pessoas que não são interesseiras, pessoas que não querem se valer de nenhum tipo de situação ou de posição contra a tua vida, mas pessoas que realmente Deus pode usar em seu favor para que sejam instrumentos e abençoadores teus. Possamos aprender com a história do rei Acás nesse pequeno relato e não sucumbirmos diante de nenhum destes males em nome de Jesus. Em seu lugar viria a reinar o rei Ezequias. Este sim, apoiado nos conselhos dos sacerdotes de Israel, viria a ser um grande rei e um homem reformador naqueles dias, que comprova, mesmo com a sociedade tão evoluída para aqueles dias, diferente dos dias de Moisés, de Josué, da conquista da terra, da edificação das cidades, do templo, tudo, em um tempo muito moderno para a época. Em tantos sentidos, aquele homem começou a servir a Deus, cultuar a Deus e guardar os princípios do Senhor, fazendo uma grande limpeza, começando pela limpeza em todo o tempo. E sabe o que aconteceu? Deus o honraria tremendamente e até hoje o seu nome está na história como um dos grandes reis de Israel, a exemplo de Davi e o próprio Salomão, de Josafá. Talvez poderia citar o rei Asa, mas sem dúvida nenhuma Josafá e, por fim, o rei Ezequias.